Olá, seja bem-vindo. Começamos agora mais um programa Entrevista da Hora aqui na nossa TV Assembleia. Eu sou Francisco Espínola, hoje falando aqui de máscara porque estou presencialmente com o nosso convidado de hoje. Nosso assunto hoje é falar sobre ginástica para o cérebro e todas as nuances disso, seja para as crianças que estão afastadas das escolas em razão da pandemia, seja para adultos que querem melhorar a sua produtividade ou mesmo para idosos que querem combater aqueles esquecimentos, aqueles lapsos de memória e etc. Para falar sobre tudo isso, recebo aqui Jefferson Dias, que é diretor da unidade Supera Cuiabá Quilombo. Olá, pessoal, Jefferson, tudo bem? seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Olá, todo mundo de casa. Vamos lá, Jefferson, otimizando o nosso tempo aqui, o seu e dos nossos convidados. Isso aí. Vamos começar com o básico. O que é o conceito de ginástica para o cérebro? Todo mundo fala muito de ginástica na academia, malhação, né? Correr, natação, etc. Mas e o cérebro, o que é esse conceito, como é que funciona? Tá, ginástica para o cérebro, ele vem como um estímulo às habilidades cognitivas, né? O que vem a ser essas habilidades cognitivas? A gente trabalha com atenção, concentração, raciocínio lógico, memória, né? Então a ginástica para o cérebro são estímulos a essas habilidades do cérebro para fazer com que a gente fique com a mente mais saudável, né? Então os cuidados com o corpo são feitos de forma alimentação, né, academia, né, e o cérebro, como que ele fica nesse momento, né? Então, a ginástica para o cérebro é isso, é você trabalhar e cuidar das suas habilidades mentais, né? E também incluso, querendo ou não, a gente também trabalha de forma as habilidades socioemocionais, né? Hoje a gente cuida bastante, né? É uma pauta, um assunto que está em alta, que é a questão da saúde mental também. Né? Então, a ginástica cerebral engloba tudo isso para trazer uma mente saudável. Desde as habilidades cognitivas, as socioemocionais, saúde mental, tudo isso traz um cérebro saudável. Um conceito que foi colocado recentemente aí e ganhou mídia e etc. é a questão da neuroplasticidade. Certo. Uhum. Quer dizer o que isso? Tá. O que foi descoberto, né, nas últimas pesquisas? Né? Que a neuroplasticidade é a forma que o cérebro tem de encontrar novos caminhos, novas conexões, para suprir uma necessidade do corpo, do cérebro como um todo. Então, o cérebro ele cria formas, novas conexões, ele tem formas de você conseguir fazer aquilo que às vezes não era mais possível. Né? Às vezes pode acontecer de você ter perdido alguma habilidade devido a alguma questão cerebral mesmo, e seja com terapia, com ginástica cerebral, a neuroplasticidade ela consegue criar esse novo caminho para que o seu cérebro consiga performar a atividade, seja ela de movimento, seja ela na cognição, na fala, o que for. Mas hoje a gente sabe que o cérebro ele é capaz de criar novos caminhos, de criar novas conexões e conseguir melhorar. Novas sinapses. Novas sinapses nos neurônios, que são a comunicação entre os neurônios, né? Então, as novas sinapses, elas podem sim acontecer. Independe da idade? Independe da idade, independe da idade. Então, o estímulo para o cérebro é a mesma coisa que o estímulo para o corpo, né? Então, assim, a gente não precisa ter uma idade para começar a trabalhar aquilo, né? Então, desde que você comece tranquilinho e vai aumentando o nível, as coisas vão acontecendo. Porque o princípio da ginástica cerebral é justamente isso. É a novidade, a variedade e o grau de desafio crescente. Então, isso é o princípio da ginástica cerebral que vai fazer com que o seu cérebro saia da zona de conforto e comece a treinar e a melhorar a qualidade. Perfeito. Você citou a respeito aí de concentração, por exemplo. Uhum. Imagino que seja um desafio, sobretudo para crianças. Certo. Porque as crianças hoje em dia não ficam concentradas num lugar só, é difícil focar. Como é que é feita essa questão? Certo. O estímulo hoje, né, ele é um assunto mais delicado justamente por isso. A gente vive numa realidade hoje que o estímulo ele vem de tudo quanto é lado, né? É por celular, é videogame, computador, outdoors, tudo brilha, tudo fala, tudo é muito dinâmico, né? E isso faz já com que as crianças hoje em dia elas já tenham essa predisposição à necessidade de tudo muito dinâmico. Então acaba que a atenção, se você dá um livro para uma criança que está acostumada com tablet, computador, celular, ela vai achar aquilo a coisa mais chata do mundo e o cérebro dela vai ter dificuldades para se concentrar. Falando aqui de crianças, né? Mas o que acontece? Nós trabalhamos com ferramentas de exercício, por exemplo, nós temos o Abaco, que é a ferramenta japonesa de fazer cálculos, que ela vai estimular essas habilidades de atenção lá no início. Por quê? Ela trabalha desde postura,
a mão no lugar certo, os movimentos nos lugares corretos, tem a maneira de manusear. Então, tudo isso vai fazer com que a criança, o cérebro de qualquer pessoa que trabalhe isso, ela comece a entender como podar os estímulos externos desnecessários e aprender, não, agora eu consigo focar aqui, agora é o meu momento de focar aqui, agora é o meu momento de focar aqui. Então, ele vai trabalhando essa habilidade para que o cérebro não preste atenção só naquilo que chama mais atenção. O cérebro tem que prestar atenção e se concentrar naquilo que eu quero. A gente não pode ser vítima, né, dos estímulos, porque senão nunca mais você vai pegar um livro, nunca mais você vai pegar alguma coisa que você precisa. E sim vai ser aquilo que chama, que brilha mais, que fala mais alto, que tem mais notoriedade, entendeu? Mais movimento. Mais etc. movimentos, isso. A questão da memória e do raciocínio andam juntas, obviamente. Sim. Mas reforçar a memória, antigamente imaginava-se que era apenas com repetição. Uhum. É só isso? Não, na verdade, assim, hoje assim, a gente vê muitos fatos das pessoas, elas são jovens, já reclamando, nossa, minha memória tá assim, minha memória tá assado, né? Isso tudo tem muito a ver com aquilo que a gente tem, com aquilo que eu citei antes, né? A atenção é o primeiro filtro de tudo. Sem atenção não tem memória, não tem raciocínio lógico, não tem mais nada. Por quê? Para você aprender, memorizar, conhecer, é preciso atenção e concentração. Né? Então, isso é a partir daí. O cérebro aprende repetindo? Sim, ele aprende repetindo. Mas não é repetir de qualquer forma, não é fazer de qualquer maneira. Se não tiver atenção, você pode repetir 300 vezes que não vai entrar na cabeça. Né? Então, existem técnicas de memorização, existe a maneira como você pode achar a sua forma, porque a maneira que eu gosto mais, que meu cérebro é melhor em memorizar, não é a sua. A sua uma, a minha é outra, dele é outra, dele é outra. Porém, nada vai funcionar legal se não tiver uma atenção e concentração bem treinada. Entendeu? Então a gente fica... Primeira coisa aí, tem que ter uma atenção e concentração, porque senão o resto se torna cada vez mais desafiador. Perfeito. Esses estímulos, eles têm uma idade recomendada para começar? Fala-se muito da questão de primeira infância, segunda infância. O que é primeira infância, o que é segunda? Certo. E a partir de quando que é necessário? Tá. Hoje, a ginástica para o cérebro, ela não vem como uma maneira somente de solucionar problemas, né? Hoje ela se torna um cuidado a mais. Hoje ela é um cuidado a mais que a gente tem com a parte principal do nosso corpo, que é o cérebro. Então, a gente consegue trabalhar com crianças desde 4 anos que ainda não estão alfabetizando, até a idade 100 e pouco, não tem limite. Por quê? Até as crianças idosas. Até as crianças idosas, né? Então, assim, enquanto a gente está trabalhando de forma que está trazendo qualidade de vida, tá funcionando, entendeu? Então, assim, as crianças menorzinhas, elas não vão ter aquele estímulo mais, um pouquinho menor, vai ser o conhecimento matemático, vai ser o conhecimento da interpretação, né? A coisa muito lúdica, é muito lúdico, né? E a partir dos 6 anos a gente já começa a trabalhar um pouquinho mais, já começa a trabalhar as habilidades, né? Então, atenção, raciocínio lógico, memória, né? Então, mas todas as idades são recomendadas para fazer ginástica cerebral, porque é um cuidado com a principal parte do nosso corpo, que é o nosso cérebro. Perfeito. A gente está numa TV aqui aberta e o público é, obviamente, bastante diversificado. Sim. Existem pais que se interessam, têm condições financeiras, vão procurar a escola e etc. Uhum. E outros que se interessam pelo assunto, mas não têm condição de pagar e tal. O que eles precisam fazer para criar um ambiente já de estímulo cognitivo, um ambiente favorável a essa questão? Uhum. Como é que isso pode ser feito em casa, por exemplo? Certo. Assim, a questão do cérebro, a gente o cérebro ele gosta muito de ficar naquele mundinho acomodado, né? Então a gente acorda geralmente no mesmo horário, a gente toma banho na mesma forma, a gente enxuga o corpo, lava o corpo, escova os dentes. Geralmente ele acontece tudo da mesma forma, você nem percebe, mas até os movimentos que você escova o dente, a maneira que você enxuga o corpo, geralmente é muito similar, né? Então, assim, muito automatizado. Muito automatizado, isso é normal. Vamos supor, se você dirige... E a gente treina as crianças, em casa, os filhos, a gente treina para fazer automatizado também. Sim, não, e assim, e a rotina, ela não precisa ser esse grande vilão, né? Não precisa ser essa coisa horrorosa. Não, a rotina é bacana, a nossa sociedade faz com que a gente necessite de uma rotina, né? Então, o que é interessante é você colocar pequenas coisinhas durante o seu dia a dia para dar uma quebradinha aí, sabe? E não é para fazer você se atrasar no trabalho, não é para fazer você perder algum compromisso, não.
É para você colocar algo que não vá prejudicar, porém que tire o seu cérebro da zona de conforto. Né? Então, o que é interessante? Vamos supor, vou dormir hoje com a cabeça do outro lado da cama. Faz isso por 7 dias. Entendeu? Eu sou destro, vou escovar meus dentes por 7 dias com a mão esquerda. Né? Então, assim, você vai sentir incômodo. O cérebro vai sentir incômodo. Vai falar assim, opa, o que é isso? Que história é essa? Estou acostumado a escovar com essa mão. Por que agora você está me fazendo fazer com essa? Né? Então, vou dormir na hora de... Quem tem mania de ir ao banheiro no meio da noite vai acordar do outro lado da cama, vai ficar bem perdido. Sabe? Então, é isso que acontece. Porque o seu cérebro está tendo uma novidade. Você está dando tipo assim, opa, acorda aí. Né? Quem dirige para o trabalho, quantas vezes já chegou no trabalho e falou assim, meu Deus, nem vi onde que eu passei. Não sei nem o caminho que eu fiz. Nem vi que caminho que eu fiz, mas já estou aqui. Por quê? Tá tudo aqui, ó, gravadíssimo por muito tempo. Tanto que se tiver um buraco novo na rua, você cai. Se tiver um quebra-mola novo, você atropela. Por quê? Você tá tão condicionado a ficar ali, ó, porque o seu cérebro não tá fazendo mais esforço nenhum para performar essas atividades. Então, às vezes, fazer caminho diferente para ir para o trabalho também é bom. Caminho diferente para ir para o trabalho, comer coisas diferentes. Vocês podem pesquisar, existem muitas comidas, né, que a gente tem acesso, desde frutas, verduras, que fazem bem pro cérebro. Né? Mas o interessante é o quê? Tem que comer constantemente, né? Não é comer uma vez aqui, outro mês. Né? Então tem que ter uma constância para a gente ter uma performance melhor do cérebro. Então existem várias coisinhas que as pessoas podem inserir no dia a dia para dar um susto no cérebro, assim, dar uma acordadinha. Tirar da zona de conforto. Dar uma estimulada rápida, assim, sabe? Uma coisa que todo mundo pode fazer. Então é fazer pequenas coisas por vários dias que saem da rotina. Perfeito. Ainda falando a respeito de crianças, a gente tem crianças do mundo digital, como você colocou aí. Uhum. E aí os pais ficam, às vezes, na dúvida. Questão, por exemplo, do videogame, certo, ou joguinho no celular, etc. Uhum. É interessante liberar ou não? A partir de qual idade é recomendado ou não? E aí vou emendar também a questão de jogos de tabuleiro, por exemplo. Certo. Então, questão de relação de coisas digitais assim, é muito delicado, né? Porque assim, nada precisa ser proibido, porém nada pode ser em excesso. A grande questão é que o tablet, o celular, o videogame não pode ser aquela coisa do... ele está fazendo bagunça, dá o tablet para ele ficar quieto. Ele está fazendo outra coisa, não, toma seu celular, vai lá assistir vídeo e fica quietinho. Né? Então, isso acaba que o quê? O cérebro está você está ensinando o cérebro do seu filho a se acostumar com esse tipo de comportamento. Chorei, ganhei um tablet. Fiquei emburrado, fiz bagunça, ganhei meu joguinho favorito. Né? Então, assim, tudo pode ser... Claro, é muito importante uma criança saber lidar com a tecnologia. Existem vários jogos eletrônicos que estimulam muito, inclusive o movimento dos dedos, né? Esse movimento de pinça, ele estimula a atenção. Então, tudo existe muito benefício, mas é só ser dosado. O segredo está na dosagem. Né? Não pode nem tirar o celular total, nem liberar tudo. Assim, é critério de cada pai falar assim, não, ele tá interessante de eu dar um celular para ele, beleza. Mas deixa tudo com horário, tem que ter um monitoramento bacana, né? Então, o segredo de tudo é o equilíbrio, né? Acho que não há necessidade de uma criança ficar 12 horas num tablet assistindo, jogando, né? Deixa um momento de prazer, um momento de lazer. 30 minutinhos, entendeu? Tem outras coisas para fazer, ele está no desenvolvimento total, tudo ali é muito gostoso, é muito novo, é muito de aprendizado, né? Então dá para fazer várias coisinhas ao mesmo tempo. Né? Jogo de tabuleiro é bacana? Vale a pena? Jogo de tabuleiro também maravilhoso, gente. Tudo quanto é tipo de jogo que você estimule as habilidades do cérebro é maravilhoso. Né? Seja de tabuleiro, seja de dinâmica com colega, seja para jogar sozinho. Né? Então são jogos que vão estimular essas habilidades. Né? E o interessante é o quê? O jogo, ele é prazeroso de graça. Por ser jogo, ele já é prazeroso. Então qual que é a grande sacada aí? É você ver o que está sendo trabalhado atrás disso. Quais habilidades que estão sendo estimuladas atrás disso. Né? Então, porque o jogo é jogo, então naturalmente ele foi feito para divertir. Né? Então, mas o que ele traz? Quais são as habilidades que estão sendo estimuladas? Né? Então, nas aulas de ginástica para o cérebro, a gente tem esse momento. Um momento de trabalhar jogos de tabuleiro, jogos individuais, mas todos eles têm as habilidades, têm um conceito por trás. Então, esse jogo você estimula isso, aquele você estimula novidade, variedade, raciocínio lógico, memória, criatividade. Então, tudo isso é trabalhado
dentro desses jogos também. Mas o segredo é o quê? É ter os seus momentos, né? Fazer os seus momentos. E na hora que você estiver fazendo, tá lá, ó, focado. Então, até aqui, tudo vai para a habilidade de atenção. A sua atenção tá ali para ela poder ficar aqui e você falar, não, estou pensando para fazer o jogo. Né? Então, qualquer jogo que tenha essa intenção de estimular as habilidades é válido. Perfeito. Vamos trazer agora para a questão dos adultos. Muita gente quer melhorar a produtividade, quer trabalhar, por exemplo, a questão de inteligência emocional. Outras pessoas querem mais atenção e memória, focado, por exemplo, para vestibular ou para concurso público. Como é que funcionam todos esses aspectos aí? Certo. Então, esse público, normalmente ele vem já com um objetivo, né? Enquanto as crianças, normalmente, às vezes pode acontecer assim, ele está com um problema de déficit de atenção, descalculia, não está indo muito bem na escola. Adultos e adolescentes, jovens, ele já vem com um propósito assim, quero chegar até tal ponto. Né? Então, assim, eu quero passar num concurso, eu quero passar num vestibular, eu quero conseguir melhorar no meu trabalho, né? Eu estou muito estressado, então, assim, cada grupo ele vem com um objetivo, né? E cada indivíduo ele tem um objetivo específico. Né? Então, o Supera ele entra não só para trazer essa qualidade de vida, como a gente consegue, né, estimular para qualquer pessoa, mas facilitar esse caminho até o objetivo que ele busca. Né? Então, às vezes, se fala, eu tô tendo dificuldade para estudar em casa, estou estudando para esse vestibular, mas não está entrando na minha cabeça, eu tenho um monte de coisa para estudar, mas não consigo. Né? Então, aí que a gente entra. Por quê? A gente não trabalha conteúdo. Nós trabalhamos desafios, exercícios que vai estimular essas habilidades. Então, vai fazer com que aquela coisa que você não conseguia estudar, agora você consegue. Aquele momento de concentração que não tinha, agora você vai ter. Né? Então, aquela coisa que não conseguia memorizar, agora você vai conseguir. Então, vai descobrir várias formas de chegar no objetivo trabalhando as habilidades do cérebro, porque é isso que acontece. E aí, muitas vezes, o adulto tem aquela preocupação de mensurar o resultado, uma coisa prática, palpável. Sim. E não algo muito abstrato. Como Exato. é que funciona isso? Assim, quando a gente se fala em ginástica para o cérebro, né, é justamente isso. Não tem como você dar uma pontuação, né? Falar assim, a sua memória estava 5, hoje está 10. Né? Então, assim, não tem como a gente conseguir mensurar isso. Mas qual que é o grande esquema nesse sentido? É o trabalho com o educador e o aluno. Né? Então, a gente vai fazendo o quê? Existem exercícios e formas de que o próprio educador vai fazendo assim. Você lembra que antes você tinha dificuldade nesse sentido, agora você está assim? Né? Você tinha essa dificuldade na concentração. E olha só como que hoje você faz sem nem pestanejar. Lembra que você não conseguia memorizar nada e agora você já está conseguindo fazer isso, isso e isso? E nós temos um aplicativo também que se chama Supera Online, que são jogos que dão pontuações nas habilidades. Então tem lá, jogos de atenção. No dia que ele entra, ele já faz um teste. Depois de algum tempo, ele faz de novo, fora o treino que ele vai jogando. Mas isso é só para alunos? Ou gratuito? Quem quiser também pode acessar, tem 30 dias grátis no site do Método Supera, tá? Que vocês podem conhecer, que também são jogos que estimulam a atenção, raciocínio lógico, memória, linguagem e visoespacial. Então são essas 5 habilidades que são treinadas dentro desses jogos. Tem aplicativo para iOS, para Android também, né? E tem esse passe para a pessoa poder testar, ver como é que é. Né? Mas isso é só uma pequena ferramenta de tudo que engloba a ginástica cerebral. Queria falar a respeito dos idosos. Você falou aí até 100 e tantos anos, etc. Sim. Uma das dificuldades mais proeminentes com o avanço da idade é a questão da memória. Lapsos de memória, perda, etc. Como é que isso é trabalhado de forma individualizada e específica para idosos, por exemplo? Certo. A questão da memória, né, igual eu falei mais cedo, nem sempre ele vai ser uma questão neurológica mesmo, assim, de saúde mesmo, de alguma demência, alguma coisa do tipo, né? A questão da memória, ela pode ser acarretada por várias situações, desde problemas de atenção e concentração, como também algumas questões de saúde mental, que também pode sim interferir na memória, né? E esse trabalho dentro, né, às vezes a gente acha que só a terceira idade que busca
a questão da memória, mas igual eu falei anteriormente, não, o adulto também, ele vem muito com essa queixa de memória, né? E esse trabalho de memória, ele pode ser feito de várias formas, a estímulo desse perfil, né? Seja do grupo de idosos ou dos adultos. Tem como prevenir para questões... muita gente tem medo, por exemplo, de Alzheimer, certo. Uhum. O que acontece? Existem algumas formas aqui que a gente cada dia que a gente vai descobrindo com os estudos, tem algumas novidades em relação a isso, né? Tem aquela questão assim, às vezes pode ser uma questão genética, que tem até alguns testes, né, que a pessoa pode fazer e fala assim, você vai ter... Você tem predisposição a ter. Já tem essa predisposição, e tem aquela pessoa que não tem parente, não tem nada, mas ela vai e tem, né? Então, infelizmente, ainda o Alzheimer, ele é uma doença que não tem cura, é uma coisa que a gente não tem como ainda, não há nada que se possa fazer para curá-la. Porém, como que a ginástica cerebral auxilia nesse sentido? A gente tem 2 pontos aí. O trabalho da reserva cognitiva, que é o quê? Uma bagagem que você vai trazendo, que ela faz com que? Ela faz com que esses sintomas, eles tenham retardo no aparecimento, né? Então, isso vai prolongar a qualidade de vida, né? Então, assim, é igual você mesmo falou, não tem como mensurar todo esse trabalho, mas a gente tem resultados, tem cases de sucesso de pessoas que têm demência e que conseguiu ter uma qualidade de vida estendida muito maior, entendeu? Desde que praticou ginástica cerebral. Tanto que a gente tem pessoas que estão com a gente há 7, há 8 anos, específico desse público. Por quê? Porque ele traz essa qualidade de vida, independente de ter alguma demência ou não, né? Então, assim, o Super, ele é mais um braço para essas pessoas que estão estimulando, seja no médico, personal trainer, ginástica para o corpo, para o cérebro, tudo, né? Então acaba sendo uma coisa a mais para esse público que às vezes tem algum tipo de demência. Joguinho de celular, etc., também é bom para idoso? Sim, com certeza. Acho que tudo que estimula, tira ali do foco. Quebra-cabeça é bom também? Quebra-cabeça, sudoku, coisas de revistinha de banca, tudo. Palavra cruzada? Palavra cruzada, mas aí que é o esquema, né? Tem que ter um nível crescente. Se ficar só na mesmice, o cérebro, já avisei, né? Ficou na mesmice, o cérebro já não tem mais aquele estímulo, ele deixa de trabalhar fortemente. Então o esquema é o quê? Sempre subir de nível. Se você já está fazendo palavrinha cruzada, os exercícios, joguinho, tudo de olho fechado, já não tem mais aquele... Se tá fácil demais, não tem graça. Se tá fácil demais, não tem jeito. Então, assim, pra você, pode ser até legal, porque dá aquela sensação assim, tô vencendo. O cérebro fica animadão, né, de estar sempre ganhando. Mas se você já não tá se esforçando, não tá dando aquela queimadinha no cérebro, o efeito já não vai ser o mesmo. Então, precisa de uma força a mais. Perfeito. Jefferson, muito obrigado pela companhia e pelas informações aí. Eu que agradeço. Muito obrigado, pessoal. Até mais, pessoal de casa. Agradeço a todos pela atenção. E vamos praticar ginástica para o cérebro e cuidar do nosso órgão mais importante do corpo. Perfeito. Obrigado a você que nos acompanhou. Chegamos ao fim dessa edição, lembrando sempre que somos emissora pública e por isso tratamos de temas de interesse público. Esse foi mais um exemplo. Obrigado e até a próxima.